Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início desta sessão ordinária. Vereadora Marilena. Com a presença de 14 vereadores, 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, realmente é pequeno. Temos projetos de lei apenas, são 4 deles. O primeiro de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que regula o uso de percloroetileno por lavanderias nas condições que especifica. Projeto de lei de autoria do vereador José Dias, que regula a oferta de couvert por restaurantes e similares. De autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, projeto de lei que altera a lei que regula o armazenamento e a comercialização do gás liquefeito de petróleo GLP para especificar sanções. Finalizando, um projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que denomina Rua Miguel Barreto Matar, a via pública do Jardim Tupi. Esta é a matéria que nós temos na abertura desta 145ª sessão ordinária, senhor presidente. Muito bem. Primeira secretária, vereadora Ana Tonelli. Deixa eu retificar, senhor presidente, eu acho que é Miguel Barreto Matar, né? A via pública. Perfeito. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, portanto, temos muito legal. Vamos passar a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 144ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar, então, a nossa ordem do dia. Senhores vereadores, essa presidência vai dar um aviso a todos os senhores. Em razão das comemorações do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa encerra-se amanhã, dia 25, às 17 horas, ok? Inclusive, a nossa sessão não será na terça-feira, dia 1º de maio, obviamente, passando automaticamente para a quarta-feira, dia 2 de maio. Então, fica já avisado a todos os senhores vereadores que a entrega de pedidos e proposições encerra-se amanhã, dia 25, tendo em vista o ponto facultativo na segunda-feira. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.957, que exige de todo estabelecimento que prepare e sirva alimentos para consumo, meios que permitam visualização do local de preparo pelos clientes. Está em discussão o veto total ao projeto de lei do número 10.957, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra o seu autor, vereador José Carlos Ferreira Dias, para falar no veto total ao projeto de lei. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente,
Veto total do projeto de lei 10.957/2011, de autoria do vereador Zé Dias, que exige de todo estabelecimento que prepare e sirva alimentos para consumos, meios que permitam visualização do local de preparo pelos clientes. Nós sabemos, senhor presidente, seus vereadores, projeto de lei que foi vetado pelo senhor prefeito, veto total, apesar do louvável propósito de contribuir com a qualidade dos alimentos disponibilizados ao consumo da população, exigindo meios que permitam a visualização pelos clientes do local de preparo desses produtos, e a propositura não poderá prosperar, assim diz o governo, em virtude do seu conteúdo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, no artigo 6, compete ao município de Jundiaí legislar sobre os assuntos de interesse local, com o objetivo de garantir o bem-estar de sua população e pelo pleno desenvolvimento de suas funções sociais, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Então, um projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, que fala da fiscalização. A fiscalização que vai, talvez, gerar custo para o poder público. Mas se nós já estamos pronto e preparado com a fiscalização, por que não dar continuidade num projeto de lei de grande importância à sociedade jundiaiense? Então, portanto, senhor presidente, seus vereadores, eu deixo aqui, mais uma vez, um projeto de longo alcance para a população jundiaiense e recebendo mais um veto total do senhor prefeito Miguel Haddad. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesta manhã. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, veto total, projeto de lei de número 10.957. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o veto total. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, e essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.957. Segundo item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.998, de autoria do vereador Zé Galvão Braga Campos, que prevê colocação nos postes de sustentação da rede de energia elétrica, na divisa entre os lotes na área urbana. Está em discussão o veto total ao projeto de lei. Com a palavra o seu autor, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, falar do veto total ao projeto de lei 10.998, de minha autoria, que prevê colocação de postes de sustentação da rede de energia elétrica na divisa entre os lotes na área urbana. Senhores vereadores, esse projeto saiu desta casa com um parecer favorável da consultoria jurídica. É um projeto que já existe, um projeto de lei no estado de São Paulo, e nós seguimos o inteiro teor do projeto de lei que já existe a nível estadual. Portanto, senhores, foi uma surpresa para esse vereador o veto desse projeto, uma vez que a CPFL vem colocando em alguns lugares de forma errada os postes. Então, e quem que tem que arcar com esse prejuízo? O proprietário das suas residências.
Então, senhores, a CPFL teria que mudar gratuitamente nesses casos que foram colocados errados esses postes. Portanto, esse projeto saiu com a consultoria jurídica favorável desta casa. Eu peço para os senhores que a gente derrube o veto do prefeito, uma vez que nós estamos indo ao encontro dos munícipes de Jundiaí. Seria uma força maior para que o munícipe conseguisse mudar essa situação. Temos várias situações que o poste está na frente da garagem do cidadão. Aí ele pede para mudar, vem a conta, R$4.000, R$5.000, né? O cidadão não tem culpa disso, vereador Doca. Então, nós temos alguns casos, vereadores, que veio a cobrança. Então eles alegam que os concessionários do poste, a CPFL, alega que o concessionário, que é a Telefônica, que é a GVT, que são os outros concessionários deles, também tem que ser ressarcidos por essa mudança. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Só para confirmar, o projeto ele é legal e constitucional, né? Ele é legal e constitucional. Legal. Tá, obrigado. Então, a prefeitura parece que por dever de ofício veta tudo quanto é projeto, até legal e constitucional dessa Câmara. Então não é dessa forma que funciona, né? É uma matéria concorrente, é uma matéria que pode sim ser feita pelos vereadores. Então eu peço aos senhores ajuda para vetar, e eu tenho certeza que dará uma discussão muito grande no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu tenho muita esperança que esse projeto seja acatado pelo tribunal. Portanto, senhores vereadores, solicito a derrubada do veto do senhor prefeito, uma vez que é injusto esse veto e não podemos concordar com esse tipo de coisa. Essa casa tem que ser respeitada. O jurídico da prefeitura tem que analisar melhor os projetos, né? Então, desta forma, falei com o Horaci, mostrei para ele que a prefeitura não procede vetando esse projeto, que está indo contra o cidadão judeense. Então, senhores vereadores, peço que os senhores derrubem esse veto do senhor prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Não, eu não estou com o projeto aqui em mãos, eu estou vendo o vereador Tico folhá-lo agora. Eu só gostaria de saber se no corpo da lei do projeto do vereador Tico consta a revogação de uma lei semelhante de 1990 do Giarola. São itens diferentes? É porque trata também da colocação de postes são loteamentos novos. E de Vossa Excelência geral. Ok, está esclarecido. Então, antes mesmo da presidência deferir ou não a questão de ordem. Obrigado. Muito bem, sanado as dúvidas do vereador Durval Orlato. Com a palavra agora o vereador Fernando Barros. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra para, de início, declarar o meu voto no sentido de colaborar com o vereador Tico, porque o presente projeto tem respaldo legal. Ele passou pela consultoria jurídica da casa e, num despacho quase que padrão, que a gente tem tido contato, né, em inúmeros outros procedimentos, projetos de lei nessa casa, numa espécie de despacho padrão feito pela Prefeitura Municipal, ela alega o peculiar interesse do município e que isso vai gerar, de alguma forma, despesa e veta o projeto de lei. Eu pedi a palavra porque esse projeto de lei do vereador Tico nasceu de uma necessidade de um amigo nosso em comum, que teve um problema exatamente dessa natureza, né? Tinha dificuldade de entrar em sua casa por conta da existência de um poste de energia elétrica, e com seu respectivo cabeamento, bem na divisa da sua garagem, e não na divisa do lote da sua casa com o vizinho. E isso gera, sem dúvida nenhuma, um transtorno para o cidadão. Por quê? Porque nós temos aí uma espécie de divisão de propriedades, né? Enquanto que a residência é de propriedade exclusiva do cidadão, a calçada é um misto de propriedade particular e de propriedade privada também. Daí porque o poder público tem o poder, inclusive, de interferir na sua perfeita utilização. De tal sorte que você não pode
querer ou deixar de querer, de acordo com a sua vontade, e no exercício do seu direito de propriedade, ter ou não um poste de frente à sua residência ou na calçada da sua residência. Pois bem, partindo dessa premissa de que o poder aí se limita, partindo dessa premissa de que existe a limitação do exercício pleno da propriedade, verdade é também que os postes, apesar de pertencerem à CPFL, levam um cabeamento distinto, não levam só energia elétrica para as nossas residências, para a via pública, mas também levam uma série de outros serviços. Tanto é assim que existe nessa casa um projeto de lei do vereador Júlio César e um outro meu, com um objetivo mais ou menos semelhante, quando da hipótese de cabeamento subterrâneo, da Prefeitura Municipal cobrar dessas empresas, que são particulares, deixaram de ser estatais há muito tempo, são particulares e que, portanto, exploram o negócio como uma fonte de renda, como todo empresário faz, para cobrar dessas empresas a utilização, porque às vezes a utilização se dá de maneira absolutamente gratuita e o preço é repassado para o consumidor final. De tal maneira, por exemplo, que a própria CPFL não tem domínio sobre a sua propriedade. Nesse caso específico, né, vereador Tico? A cobrança é do cabeamento da Telefônica. Então, a empresa telefônica cobra cerca de R$4.000 para poder mudar o cabeamento dela nos postes. Quando, na verdade, é a CPFL que faz a mudança. Excelência, permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Excelência fala bem de quem é a responsabilidade. E aí, cabe uma pergunta lá na Avenida Ernesto Pincinato, aquela que leva para o aeroporto, aquela que leva para o populoso Eloy Chaves. O senhor já notou como é que são colocados ou foram colocados os postes na direção aquela enormidade de construção de prédios de apartamentos? São postes enormes, calçada estreita, e ele toma totalmente a calçada. Não passa pedestre, muito menos uma pessoa com condição especial, com uma cadeira de rodas. O seu Antônio, se passar por lá com a filha dele, vai ter que ir pelo meio da rua. Um de nós que passe por lá a pé vai ter que andar pelo meio da rua. Agora eu pergunto, quem é que vai cobrar aquilo? Quem é que vai mandar retirar aqueles postes? Só se for a união de todos os pedestres que se utilizam daquela avenida. Obrigado, vereador. Nesse caso, vereadora, também existe aí o quê? Pela bitola do poste existe a obstrução do passeio. Quer dizer, existe um conflito de interesses. Qual é mais importante, a energia elétrica ou a possibilidade do particular também andar com segurança na calçada? Porque a calçada foi feita para o pedestre andar. E nesse aspecto existe exatamente isso. A responsabilidade fica dividida entre as concessionárias de TV a cabo, de telefone, seja lá do que for, que se utilizam da rede pública de serviço em cima da calçada da gente e cobram um preço absurdo. Nesse sentido, né, já que o meu prazo está esgotado, eu vim aqui para declarar meu voto. Vou votar favoravelmente a derrubar o veto, porque a lei encontra não só respaldo no ordenamento jurídico, mas ela tem por base uma lei estadual que está em plena vigência. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Bardi. Continua a discussão, veto total, com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, veto total do projeto de lei 10.998/2011, do nobre companheiro José Galvão Braga Campos, que prevê colocação dos postes de sustentação da rede de energia elétrica na divisa entre os lotes. Na área urbana, sabemos que o projeto de lei, vereador, é importantíssimo. O senhor e a sua equipe procurou, analisou e verificou aquilo que a população sente na pele. E o senhor mesmo também, senhor vereador, hoje o senhor sentiu na pele o que é o nosso trabalho na Câmara Municipal de Jundiaí, com os projetos no qual os vetos totais desses projetos vieram semelhantes quase àquele que é ilegal e àquele que não é ilegal. Então até parece que o trabalho aqui nesta casa faz uma cópia e vai mandando no dia a dia, porque realmente dentro de 4 anos sequer eu tenho um projeto aí que foi sancionado. Mas aí está para o vereador que sempre defendeu os projetos com legalidade. Está aí o que o prefeito mandou de resposta a ele. E a gente sabe que hoje
a remoção de qualquer poste da cidade, o mínimo é R$ 2.500, e chega até 5, 6 ou mais, quando aí tem a telefonia, TV a cabo, net e outros serviços. E a gente sabe que a empresa particular e não tem concorrente, senhores vereadores. A empresa age da forma que é melhor para a sua comodidade. E nós sabemos que dentro dessas, como foi dito aqui, de calçada, entre outras coisas, hoje fica impedido a própria população pedestre de estar utilizando o que é de direito do cidadão, e o que o cidadão contribui no dia a dia com seus impostos. Então, portanto, o projeto é de grande importância. Eu sempre procurei fazer o máximo aqui nesta casa com projetos de leis, e aqui está o exemplo de um projeto que poderia ter sido sancionado pelo prefeito, para que nós pudéssemos darmos condições à sociedade, aquelas pessoas que realmente vivem num sufoco quando tem um poste de luz, um poste de energia elétrica em frente à sua casa ou à sua garagem. Hoje que nós tivemos essa oportunidade desse projeto de lei, que eu acho que isso daí vai ficar a critério da empresa que tem a responsabilidade de fazer esse serviço, o prefeito vetou. Eu não sei onde está aqui aquilo que realmente o prefeito fala, que está interferindo no orçamento da própria prefeitura. Mas, como eu falei com o vereador Tico, eu vou ser favorável hoje à derrubada do veto, para que nós possamos futuramente ter esse projeto a favor da população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, continua a discussão ao veto total ao projeto de lei. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, presente pauta hoje trata-se do veto total ao projeto de lei 10.998, do vereador José Galvão Braga Campos. Eu acho que já foi falado praticamente tudo. É um projeto legal, é um projeto constitucional. Existe aqui um cerceamento por parte do Executivo da liberdade de ação do Legislativo. Nós entendemos que direito não é uma ciência exata, nós entendemos várias coisas, mas não dá para falar na justificativa que vai existir gasto por parte do poder público. Não existe gasto nenhum, vereador. O gasto seria simplesmente por parte da empresa de companhia elétrica. E falo com conhecimento de causa, porque eu tinha uma casa com 10 metros de frente, eles colocaram o poste em cima, depois da obra, bem em cima. Obrigado pelo bem feito, vereador Barney. Eles colocaram bem em cima da garagem, ou seja, você tinha 6 metros para colocar, colocaram bem em cima da garagem. Pois não, vereador? Muito parte, vereador. E quando o senhor pediu para mudar, quem que paga a conta, vereador? O senhor ou a CPFL? Sou eu que pago. Vereador, então, continuando a parte, vereador, nós temos inúmeros munícipes. Isso é um corporativismo bobo com a CPFL. Não tem essa necessidade, porque já existe um projeto de lei estadual que é no inteiro teor desse projeto, meu. Então é apenas para dar a sustentação no município, que o munícipe consiga realmente fazer essa mudança sem ônus, vereador. E é dessa forma mesmo. Às vezes o concessionário lá, o cidadão que vai colocar o poste na hora, ele nem pega a planta, não quer saber onde é a divisa, coloca em qualquer lugar e gera uma despesa muito grande para o munícipe. Agora, qual é a culpa do cidadão, vereador? Que a CPFL aluga e cobra da Telefônica, da GVT, de todos que passam o posteamento lá. O cidadão tem que pagar a conta? Não é dessa forma, vereador. Então, é um corporativismo muito bobo da prefeitura. E se vocês virem por aí, começar a reparar, é normal. No consultório da doutora Lúcia Arruda, uma dermatologista, ela tem quase 40 metros de frente, é uma esquina. O poste está bem no meio da entrada de carro. Não dá para jogar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Não dá também para pagar 3,5 pau, 4 pau, para uma ignorância que não foi cometida pela gente.
Porque na aprovação da planta já se fala onde está a garagem. E outra, respeito jurídico à prefeitura, tenho total respeito aos procuradores municipais, mas qual o gasto da prefeitura aí? Qual a ilegalidade? No que recai sobre a prefeitura? Nada. Por isso, senhor vereador Tico, senhores vereadores, vou votar pela derrubada, até porque existe um cerceamento aqui. Existe uma intromissão indevida, uma intromissão ilegal por parte do Executivo. Isso dá brecha. Agora, como é que nós vamos votar o congelamento de obras na Serra? Vereador Bardi, eu também sou da Comissão de Justiça e Redação. Como é que nós vamos votar isso se vindo de lá o projeto já é ilegal? Então nós temos que ter muita cautela. Os senhores têm que ter cautela. Se votarem pela ilegalidade desse, não esquece que vocês vão estar amarrando depois. Quando se fala aqui na Câmara, não vou votar mais em um projeto ilegal, tem que ter muita cautela quem fala isso e sobre qual projeto fala isso. Independente se seja do Executivo ou do Legislativo. O que nós não podemos perder é o espaço que nós temos. O que nós não podemos perder, o que diz a própria Constituição, o interesse peculiar do município. O interesse peculiar, quem tem que decidir somos nós, essa Câmara de Vereadores. Não podemos deixar-nos cercear na nossa prática legislativa. Então, o meu voto é pela derrubada desse veto, o meu voto é para que se cumpra a legalidade e o meu voto é para que se tenha mais cuidado nas respostas do próprio Executivo. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 10.998. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total, projeto de lei do número 10.998. Terceiro item da nossa ordem do dia, o veto total, projeto de lei complementar de número 880, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que altera o Código Tributário para prever isenção de 50% do IPTU no caso de manutenção no imóvel de formação vegetal de interesse de preservação. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã, o veto total ao projeto de lei complementar número 880/2009, de autoria do vereador Zé Dias, que altera o Código Tributário para prever isenção de 50% do IPTU no caso de manutenção no imóvel de formação vegetal e interesse de preservação. Veja bem, senhores vereadores, o projeto de lei foi votado nesta casa e vetado pelo senhor prefeito. Sabemos que aquilo que nós estamos pedindo, praticamente, vem de duas classes, daquelas pessoas que realmente precisam do imóvel e também daquelas que realmente têm seus imóveis nas cidades. Mas, como está aqui com a ilegalidade, a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, de que não afetará as metas de resultados fiscais e previstas. No anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado, por meio de aumento da receita proveniente da elevação das alíquotas e ampliação da base de cálculo, majoração ou criação do tributo ou contribuição. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio e crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, alteração da alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, entre outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Nós sabemos que
O ato da concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que se trata deste artigo decorrer das condições contidas no inciso 2. O benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é mais um projeto de lei no qual foi elaborado nesta casa, junto com os órgãos que realmente estão inseridos, mas veio o veto total do senhor prefeito, é o terceiro veto hoje aqui na casa. Praticamente daqui uns dias vai quase ocupar toda a pauta com veto total, porque hoje nós temos quase a totalidade de vetos, tem só mais 3 projetos. Mas, portanto, estão aí na consciência dos senhores vereadores para fazer aquilo que é melhor. E fazendo aquilo que é melhor, com certeza as duas partes terão aí um êxito e o entendimento que nós podemos darmos à população jundiaense, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o veto total, projeto de lei complementar de número 880. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 4 vereadores votando não, um vereador ausente dessa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado, desculpa, está mantido o veto total ao projeto de lei complementar. Achei que estivesse votando o projeto. Então, está mantido o veto total. Essa presidência recebe o requerimento de número 901, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de urgência para apreciação do projeto de lei de número 11.111 de 2012, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina a Rua Miguel Barreto Mata, via pública do Jardim Tupi. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que possamos fazer a discussão e votação desse projeto, é necessário que ouçamos a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Manuel Bardi. O senhor avoca ou indica? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.111, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina a Rua Miguel Barreto Matar, via pública no Jardim Tupi, nessa cidade. Do ponto de vista técnico-jurídico, senhor presidente, o projeto encontra-se revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, obtendo, portanto, de nossa consultoria jurídica um parecer favorável, o qual eu acompanho e solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com o parecer favorável do presidente e vereador Fernando Bardi, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Ana Tonelli, acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, na sua ausência, vereador Durval Orlato, acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins, acompanha o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade, acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores membros da Comissão de Justiça e Redação. Então, portanto, senhores, encontra-se apto para fazermos a discussão do projeto de lei de número 11.111, que denomina a Rua Miguel Barreto Mata, via pública do Jardim Tupi. Em discussão, o projeto de lei. Com a palavra o seu autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas.
Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei número 11.111 de 2012, que denomina Via Pública do Jardim Tupi, Rua Miguel Barreto Matar. Nasceu em 5 de agosto de 1957, em Jundiaí, filho de Miguel Antônio Matar Neto, que nos dá a honra de estar presente hoje aqui, e de Zélia Barreto Matar. Formou-se em edificações do Colégio Técnico de Jundiaí em 1976 e cursou arquitetura, posteriormente direito, e ambos até o 3º ano. Finalmente, optou por uma carreira cursando a Academia de Polícia Federal em Sobradinho. Por concluir o curso entre os 5 primeiros classificados, ganhou o privilégio de escolher São Paulo ou Rio de Janeiro para iniciar sua carreira. Optou por São Paulo. E na Superintendência da Polícia Federal, começou em 1986 como agente de 2ª classe padrão 1. Foi nomeado para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE, sempre correto, dedicado ao trabalho, jamais sofreu qualquer tipo de penalidade ou processo disciplinar ou administrativo. Passou no decorrer dos anos a agente de 2ª classe padrões 2, 3º e 4, sucessivamente, depois a agente classe C, padrões também 2º, 3º e 4. Em 1996 apresentou importante trabalho sobre o êxtase e foi promovido a agente classe especial, máximo grau da carreira. Participou com a polícia norte-americana, Drug Enforcement Administration, ao dia de várias missões envolvendo o tráfico de drogas. Tomou parte em diversas diligências com policiais da Interpol, na repressão ao tráfico de drogas, na prisão de criminosos internacionais que moravam no Brasil. Recebeu honraria da Polícia Britânica, placa e medalha, em agradecimento à sua excelente colaboração em missão realizada em nosso país. Em 2005, recebeu medalha de honra da Polícia Federal por serviços prestados. Era apaixonado por animais, sobretudo cães e cavalos. Participava de vários eventos desde os 7 anos de idade envolvendo estes animais. Viver em contato com a natureza era um sonho e construir sua casa em chácara em Campo Limpo Paulista foi inevitável. Ali, juntamente com a esposa, conviveu com seus cães, seus 8 cavalos e a partir do ano 2000. Em 2001, comprou sua moto Harley Davidson, pela qual era fascinado. Com frequência participava de encontros de motociclistas. Em 2007, foi diagnosticado com tumor no fígado. Lutou arduamente contra a doença e foi submetido a transplante em outubro de 2008. Apesar dos esforços, como um guerreiro, o seu passamento aconteceu com a permissão de Deus em 24 de outubro de 2010, muito jovem, aos 53 anos de idade. Foi em São Paulo, mas foi sepultado em nossa cidade aqui de Jundiaí. Homem que nos deixa jovem, mas de caráter ilibado, idôneo, que mostrou, através da sua vida, como deve proceder agentes de segurança, o que é ser brasileiro, nos representando lá fora e aqui com tamanha dignidade. Portanto, senhor presidente, uma parte ao nobre vereador, doutor Paulo Sérgio Martins. Eu conheci o Miguelzinho Matar, pessoalmente. Além de tudo isso que você falou, uma pessoa muito humilde. Várias vezes ele ajudou a Polícia Civil aqui na cidade de Jundiaí. Parabenizar na figura do pai, parabenizar ao senhor, a você, vereador Edivaldo, pela indicação, uma pessoa realmente acessível, correta, e que sempre deu respaldo nas operações da Polícia Civil e juntando, fazendo a ligação, o liame com a Polícia Federal. Parabéns, vereador, e parabéns ao seu Matar aqui presente. Me permite uma parte também, vereador? Uma parte ao vereador doutor Fernando Bardi. Tal qual o vereador Paulo Sérgio, por conta do exercício da nossa profissão fora dessa Casa de Leis, eu não poderia deixar de parabenizá-lo pela iniciativa
até porque, enquanto policial civil, nós tivemos oportunidade, durante vários anos, de conviver com o conhecido Miguelzinho Matter, né? E eu tive um relacionamento muito mais estreito por conta de ter tido a oportunidade de, na época de faculdade, ter estudado com a sua esposa, Luciana. Então, isso nos fez estreitar um relacionamento de amizade que durou durante todo o tempo da sua vida. E nada mais justo do que homenageá-lo, uma pessoa que foi, para essa cidade, um ícone, uma figura de destaque na sua atividade, na sua profissão. Parabéns, vereador. Obrigado, doutor Fernando Bardi. Senhor presidente, concluindo, quero fazer um agradecimento especial, não apenas aos nossos 2 delegados, mas a todos os vereadores, a Vossa Excelência, que eu vi, porque eu não tive o prazer de conhecer o senhor Miguel Matar. E vários aqui tiveram, o doutor Fernando Bardi falou de sua experiência, estudou com a esposa dele. A honra que esse pessoal e o privilégio de assinarem por esta urgência. Todos os vereadores desta casa assinaram e tendo hoje o prazer de conhecer também o pai do Miguel, o senhor Miguel Antônio. Muito obrigado, viu, senhor presidente, e agradeço a todos. Senhor presidente, uma questão. Muito bem, vereador. Questão de ordem da vereadora Anatonelli. Apenas para eu não fazer uso da tribuna, para não me alongar mais, cumprimentar também o vereador Val por essa feliz homenagem ao Miguelzinho Matar. Quem não o conheceu? Família Matar, tradicional da nossa cidade. Homenagem simples, pequena, que esta casa pode prestar através desse projeto de lei do vereador Val, mas que iremos eternizar em Jundiaí o nome de Miguel Matar numa das nossas vias, numa das nossas ruas da cidade. Senhor presidente, obrigada por essa concessão da questão de ordem. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.111. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimenta de não voto, está aprovado o projeto de lei de número 11.111, que denomina de rua Miguel Barreto Mata, a via pública do Jardim Tupi. A minha assessoria está tão eficiente que não deixa nem o projeto mais na minha mão aqui. Parabéns ao senhor Matar aqui presente por essa justa homenagem prestada à sua família através da denominação de uma rua com o nome do seu filho. Gostaria de registrar a presença entre nós aqui do vereador Simões, hoje na assessoria do deputado estadual Pedro Bigardi. Sempre um prazer vê-lo aqui nas nossas sessões, Simões. Vamos passar ao nosso quarto item da nossa ordem do dia. Antes disso, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Anatonelli. Pedir a Vossa Excelência que, se assim o entender, que coloque a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Anatonelli, vamos submeter ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente de não voto, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, bem como a mesa diretora, a suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário, para que não possamos discutir uma questão interna junto à Comissão de Justiça e Redação e aos demais vereadores. Atendendo a solicitação verbal do vereador Fernando Manuel Bardi, presidente da Comissão de Justiça e Redação, submeto ao plenário a suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário. Em votação.
com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.